Procurando TCG, na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Olá, seus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review super atrasada, mas não desconto. Natal, época de Natal, coisas muito turbulentas acontecendo e a minha internet não ajudando. Quem assistiu o React comigo ao vivo nessa sexta sabe que, tipo, não foi muito bom. A gente teve umas quedas, então, assim, perdão. E antes de mais nada, correndo o risco de você sair desse vídeo antes de terminar, Feliz Natal, um bom ano novo pra você, pra sua família, pra todo mundo. E espero que no ano que vem a gente possa aproveitar mais e mais ainda, né? Pokémon. Vou ficar muito feliz em acompanhar mais sobre Pokémon, principalmente sobre o anime aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado pela fidelidade, pelo apoio e, enfim, o de sempre. Muito obrigado e não esqueça de usar meu link da Amazon se você quiser, preciso fazer meu jabazinho aqui, e também a Playground Game Store se você quiser dar um presente TCG pra alguém especial. Link na descrição do vídeo. Bora lá para mais uma review? Bora lá, deixa seu like. Última review do ano, mas ainda assim um episódio bem interessante. Quero saber a opinião de vocês. Despedidas, bom, são um pouco tristes, mas nesse caso eu acho que não é uma despedida definitiva por parte da Diana, mas ela precisa seguir em frente, até porque o estilo de viagem dela não dá match com dos Trovonautas. Ela é uma loba solitária, vamos dizer assim. Então, vamos lá para mais uma review, a despedida da Diana e também uma luta importante e interessante do Amicho e do Humber. Então, bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa com a Diana arrumando suas coisas e o Creed indo conversar com ela. É bem interessante esse diálogo porque, bom, eles acabam trocando um pouquinho de ideia das coisas que eles têm pra fazer, as coisas como eles estão atarefados, etc. Mas o Creed acaba comentando que ele vai voltar para Paldea com o dirigível e os Trovonautas, por conta que ele acredita que o Terapagos e Paldea têm uma relação, porque foi dito que no passado o Terapagos já foi visto por lá. E o fenômeno Terastal pode ter algum envolvimento com Terapagos, então ele quer resolver esse mistério. Ao mesmo tempo, a Diana vai parar no próximo porto, então os Trovonautas vão deixar ela no próximo porto. É bem interessante porque a Liko e o Roy acabam ouvindo essa conversa, e a Liko está triste porque a avó dela, né, vai acabar saindo ali dos Trovonautas, vai seguir viagem solo. A gente sabe desde o último episódio, inclusive, que ela quer continuar investigando os exploradores, então ela vai continuar fazendo as coisinhas que ela tem que fazer, mas Liko e Roy decidem fazer uma festa surpresa pra Diana antes dela ir embora. Então, eles estão se preparando ali, né, pra fazer alguma festa junto com os Pokémon e os outros membros dos Trovonautas. Bom, logo depois a gente corta pra Dot, na verdade o Gurumin, fazendo uma propaganda de um boné Terastal. Boné que está disponível para você resgatar em Scarlet Violet, código aí na tela, mas também vou deixar o código nos comentários ou na descrição do vídeo. Bom, de qualquer forma, a Dot tá fazendo essa propaganda desse boné com o símbolo do Terastal. E aí a Iono, depois que ela tava editando ali, né, a Dot, a Iono liga pra ela e fala: Dot, obrigada por você ter feito a propaganda pra mim, porque, bom, eu não ia conseguir fazer a propaganda desse boné com os meus acessórios. Se eu tiro esses acessórios, eu deixo de ser quem eu sou. Eu seria uma menina fofa e, enfim, impressionante. Enfim, aí a Dot fica meio sem graça, e logo depois a Iono acaba perguntando pra ela: por que agora que você não é uma treinadora Pokémon, a gente não faz um próximo collab, quem sabe de batalha, ia ser bem legal. E aí a Dot fica meio sem graça, ela não sabe se ela quer ou não. E aí a Iono fala: bom, mas você é uma treinadora agora. E aí a Dot diz: mas antes de eu ser treinadora, eu já sabia sobre o que era ser um treinador. E de qualquer forma, e aí ela é interrompida antes que ela falasse outra coisa. E é o Roy e a Liko chamando a Dot pra ajudar na festa da Diana. E aí no final das contas, a Iono ainda no telefone acaba conversando com a Liko, falando: é a menina que ama Sprigatito. Enfim, só queria pedir pra você, a Gurumin, tome conta dela. E aí ela vai com o Rotom-Phone bem do ladinho ali da Dot e fala: mas então, sobre a pergunta que eu te fiz, você vem gostando de ser uma treinadora Pokémon? E isso deixa a Dot um pouco sem graça, ela olha pra Liko e pro Roy, não sabe bem o que dizer, e ela fica só dizendo: peraí, é eu que cuido deles dois, tá? E aí
eles acabam se despedindo. A Yona deseja uma boa festa pra todos, porque ela acabou ouvindo também, né, que eles queriam dar uma festa pra Diana. E aí a gente já corta pro momento que o Gibeon e o Amityville estão interagindo. Nesse momento, o Amityville está tendo uma conversa com o Gibeon. Pois é, a gente sabe que o Gibeon, ele só fala ali por aquele telão. Parece algum tipo de voz só, não tem uma imagem. E, bom, ele acaba perguntando pro Amityville se ele encontrou com o Rayquaza, e o Amityville diz que sim. Só que o Amityville não sabe dizer exatamente se o Pokémon tava brincando com ele, qual foi a sensação de batalhar com o Rayquaza. E aí, o Gibeon só fala: Terapagos e Rayquaza são a chave que precisamos para ir para Aqua. Então, faça o que for possível e pegue eles. E aí, depois que a ligação termina, o Amityville pede pro Humber que ele precisa de treinamento. Precisa de mais poder. E o Humber acaba falando pra ele: bom, eu já treinei você o que eu podia treinar. Mas aí o Amityville fala: eu não estou falando disso, eu quero mais poder. E aí o Humber meio que parece entender do que ele está dizendo. E uma batalha entre o Dusknoir do Humber e o Ceruledge do Amityville inicia. A batalha do Amityville contra o Humber ela é muito interessante. Primeiro porque o Dusknoir ele vai se mostrando muito superior ao Ceruledge. Mas tem algo que impressiona o Humber. Quando o Amityville muda um pouco o estilo de batalha dele. Como, por exemplo, quando o Ceruledge passa a agarrar os braços do Dusknoir, que está tentando lotar ele ali de Shadow Punch. E isso meio que impressiona, porque não é o estilo de batalha do Amityville. Mas o Amityville joga pra esse lado. Eu acredito que ele puxa um pouquinho desse estilo de batalha com batalhas que ele vem tendo recentemente com os Trovonautas. Umas coisas meio que, tipo assim, cartadas na manga, ou atitudes que geralmente não são tão técnicas, mas sim colocando pro tudo ou nada, ou fazendo movimentos arriscados. E aí, o Humber até acaba falando pra ele: movimento estranho, não é o seu gênero de batalha, né, seu estilo. E aí o Amityville fala: isso te incomoda? Aí ele fala: muito pelo contrário, eu gosto disso. E aí ele fala: então eu vou te mostrar, né, um verdadeiro poder. Com isso, o Humber acaba terastalizando o Dusknoir, e ele vai com Shadow Ball, com força total pra cima de Ceruledge. Ceruledge vai meio que se chocando com o Shadow Ball pra cortar o Shadow Ball no meio. Só que ele acaba caindo num ponto cego, porque logo atrás do Shadow Ball vem um Shadow Punch pra cima do Ceruledge, que acaba jogando ele com tudo contra a parede, e ele acaba sendo derrotado. Depois da batalha, o Amityville quer mais outra batalha. Ele diz que precisa continuar ficando mais forte. Depois disso, nós temos a festa da Diana, que foi bem legal. Os Trovonautas se reuniram, ela ficou bem surpresa. Eles acabaram comendo curry, que é uma das comidas favoritas dela. E aí, Sinesteel e Poltergeist acabaram fazendo umas brincadeirinhas ali com bebidas. E o Frid e o Murdock acabaram tomando um pouquinho do chá. E ficaram um pouco incomodados. O Murdock acabou até adormecendo. E aí, depois tivemos um vídeo especial que a Dot criou pra Diana, colocando alguns momentos especiais. Foi bem legal porque tinha algumas explosões e o Roy amava as explosões que tinham durante as transições do vídeo. Foi muito divertido. E aí, ela fica muito grata pelo que eles fizeram e está muito feliz. Voltando pro Amityville e pro Humber, o Humber acaba entregando pra ele a Pokébola do Terastal, né? Que é aquela orbe. E, consequentemente, o Amityville entende que ele está entregando uma fonte de poder para entender melhor e ficar mais forte. Então, o Amityville acaba agradecendo isso que o Humber está fazendo por ele. Porém, alguns dos outros Trovonautas, como o Spinel, acabam observando essa interação do Humber com o Amityville e percebem como o Humber parece gostar do Amityville. Mas eles dizem que vão encontrar o Rayquaza antes do Amityville, isso sem dúvida. Então, assim, como eu já falei pra vocês no passado, é bem interessante como o Amityville ele causa alguns desconfortos dentro dos exploradores, que às vezes a gente até parece que está falando de um personagem que nem deveria estar ali. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, e aí o episódio vai pra sua parte final, que é o momento que a Liko acaba conversando com a Diana e acaba agradecendo ela por tudo, pelos conselhos desde o começo, sobre ela dar o primeiro passo e que se ela estivesse com um Pokémon ao lado dela, tudo ficaria bem. E essa é uma parte interessante, porque assim, a gente já passou por momentos aqui no Anipoken Horizontes, que a gente fala agora vai, agora vai, agora vai. Aqui é de fato um agora vai, mas no sentido
que provavelmente esse é o momento que a gente finaliza essa primeira parte. Essa parte que nós temos em relação ao início do impulso que a Liko teve pra se aventurar, que muito foi por conta da avó dela. E aí a gente acompanha esse processo junto com a avó dela depois aparecendo, e a gente tem esse final dessa passagem da Diana pelo anime Pokémon, e foi muito interessante e importante pra Liko. Então, no final das contas, acaba sendo uma passagem importante a Diana aqui. E eu acho que um fim de ciclo em relação ao próprio anime Pokémon. E fecha num momento muito bom, que é pro final desse ano, né? Então, abrindo possibilidades de muitas coisas acontecerem em 2014, principalmente relacionadas a essa parte do Terapagos. No final das contas, a Liko acaba entregando um enfeitinho assim no braço da Diana, e a Diana apresenteia a Liko com um livro de anotações que ela fez durante as viagens dela, que pode ser muito útil para a Liko. A Liko acaba agradecendo, e agora a Diana desce no porto e, enfim, ela segue sua jornada sozinha. Vamos seguir em frente. E é bem interessante porque os Trovonautas fazem aquela pose que eles fazem com as mãos, né? Prometendo encontrar todos os Pokémon do Lucius e desvendando todos os mistérios que envolvem ele. E o episódio termina assim, exatamente como eu estava falando sobre fim de ciclo. E eu acho que aqui é um fim de ciclo muito interessante porque agora a gente já tem muito da presença da Diana. A gente já entende qual foi a função da Diana dentro da história da Liko. Nós temos todos esses pilares de suporte em relação a Liko. E esse finalzinho da parte da Diana, inclusive com o episódio passado, com a batalha que ela teve de treinamento com a Liko e Roy, eu acho que é sim uma forma do anime sinalizar. Bom, agora a gente vai trabalhar neles. Porque, tipo assim, tudo o que deveria ser trabalhado foi trabalhado até esses episódios, né? Esses últimos episódios. Me surpreende um pouco a Mitchell ainda não ter acesso ao Terastal. Interessante, sim, mas me surpreende um pouquinho ele não ter. Mas tudo bem. E me surpreende ele não ter acesso a nenhuma mecânica, enquanto o Humber já tinha acesso ao Terastal. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, se tratando de uma equipe vilã que está fazendo o que está fazendo, estão se preparando de todas as formas, eu julgo que teria sido interessante alguma mecânica estar presente por ali entre eles. E espero que esteja também outras mecânicas presentes, como a Mega Evolução, e quem sabe até mesmo engalar, usufruir do Gemax, e até mesmo o Z-Move, que seria interessante de alguma forma. Mas entra uma pergunta: quem é o Gibeon? Porque o episódio nos dá basicamente todas as informações, fim de ciclo, como eu disse, mas não sabemos quem é o Gibeon. Ou sabemos, porque pode ser que Gibeon seja nada mais nada menos que o Lucius. E aí a gente poderia fanficar aqui até o ano que vem, dando possibilidades do porquê Gibeon poderia ser o Lucius. Eu acho que essa é a primeira tomada de pensamento que os fãs estão tendo. Ainda mais quando o Gibeon cita Aqua. Então, é um pouco estranho que ele cite esse lugar. Me parece algo como, sei lá, talvez ele perdeu o acesso a Aqua e talvez até mesmo parte de suas memórias, parte de quem ele era, se corrompeu por algum motivo. E pode ser a chave, a explicação do porquê todas as Pokébolas se separaram, todos os Pokémon se separaram, e como o Pingente chegou até aonde chegou, e hoje está com a Liko, no caso. Ele estava adormecido, o Terapagos, esse tempo todo. Então algo aconteceu, e eu não acharia estranho se envolvesse o Gibeon nesses acontecimentos. Talvez também pode ter sido o contrário. Talvez o Gibeon encontrou com o Lucius, e o Lucius, numa tentativa de proteger Aqua, colocou seus Pokémon, separou eles, e inclusive separou o Terapagos, tirou o Terapagos de Aqua, justamente para que pessoas ruins não chegassem até aquele local. Uma possibilidade também. Então, assim, sinceramente, é difícil imaginar, mas a primeira
tomada de pensamento, não tem como. A gente acaba pensando que talvez Gibeon seja de alguma forma o Lucius. E eu não acharia estranho se fosse. Mas dado o momento que a gente se encontra no Nimpoké, eu acho, na minha opinião, que é um pouco previsível. Se eles vão jogar com essa carta, espero que eles consigam fazer uma dinâmica bem interessante, uma justificativa muito boa para que o Gibeon seja o Lucius. Não sei se eles fariam isso, mas eu acho que são mecânicas que seriam interessantes de apresentar aqui também, para sempre deixar ativa essas memórias que essas mecânicas existem dentro do universo Pokémon. Ainda assim, voltando ao assunto sobre fim de ciclo, eu acho que aqui o anime sinaliza: vão em frente, agora a gente vai se focar na Liko e no Roy em relação à progressão deles, porque eles estavam muito apagados. Porque o anime estava se preocupando com a estrutura de cada personagem, né? As funções como do Fridge, funções como a gente teve aqui também da Oreo, né? Murdock, exploradores, a Mewtwo, e agora talvez comece uma nova fase que principalmente a gente se foque em outros exploradores, em contrapartida também com a evolução de Liko e Roy. Talvez esses exploradores julgo que sejam os mais importantes para o crescimento de Liko e Roy, né? Por que eu digo isso? Porque o Amityville está entrelaçado ali com a história do Fridge. Parece que o anime gosta de sempre rivalizar o Amityville com o Fridge. Então, Amityville de lado, mas temos o Spinel, que é um vilão em tanto, entre os outros exploradores que vão começar a dar mais as caras, e acredito que eles sejam os responsáveis para o desenvolvimento de Liko e Roy. Então, esse fim da Diana, no final do ano, eu acho que casa muito bem para a atual situação em que nos encontramos no anime Pokémon, né? E a história volta agora para Paldea. Justo, importante, e continua dando foco em Paldea. Acredito que se sairmos de Paldea agora, não voltaremos para Galar. Se voltarmos, talvez seja interessante para fazer alguma outra reparação com o que não tivemos em jornadas, mas acredito que não seja esse o caso. Acredito que o caso vai se focar mais mesmo em outras regiões. Cruzo os dedos, né? Galar foi importante, mas espero que agora eles abram espaço para outras regiões. Minhas maiores apostas estão em Johto, por conta até mesmo do Entei, e Sinnoh por conta do Cleaver, e o Nova por conta de todos os rumores que a gente vem tendo em relação aos jogos, inclusive com a própria DLC que acaba girando em Unova. Então, assim, a minha ideia são essas 3 regiões pós-Paldea, depois que a gente passar por isso aqui, tá? Então, cruzo os dedos, vamos ver no que vai dar. Episódio, pra mim, importante. Novamente, trago aquela frase que eu venho usando em alguns episódios que eu justifico as minhas 5 estrelas. Ele promete e cumpre o que ele promete. Então, uma despedida pra Tiana e cumprindo esse fim de ciclo, ao mesmo tempo também com o Amityville ganhando mais poder. Acho importante até mesmo para lidar com o Rayquaza. Mas eu acho que esse poder não vai ser o suficiente. Mas pode ser o suficiente, talvez, para dar um cansaço nesse Rayquaza e também nos outros Drovonautas, né? Quero saber a opinião de vocês. Perdão a demora por postar essa review, mas saindo aí. E se você ficou até aqui, novamente não tenho por que não desejar para vocês um Feliz Natal. E se a gente não se vê, um Feliz Ano Novo. E a gente vai conversando durante as próximas semanas. Lembrando que essa próxima semana não temos Anipoké. O Anipoké volta com um especial no dia 5. Eu acredito que esse especial seja sem alguma coisa interessante. Então, dia 12 é quando o anime de fato volta e a gente pode continuar falando sobre ele. Beleza? Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo review aqui no canal do Camaleão. Muito obrigado por tudo. Forte abraço. Tchau.